para a sessão que devia ser das 15, a segunda, as bibliotecas escolares e o incentivo à leitura. Há pouco tivemos algum problema por ser início, aquela tolerância de professor da primeira aula, depois uma questão técnica. Vamos ter de concentrar um pouquinho mais o tempo. Tínhamos dado 20 minutos. Eu acho que vamos ter de fazer isso tudo que tivemos para dizer caber em 15. Quando forem 12 minutos, eu aviso. Estava a dizer, pode ser 10, eu aviso que tem mais 5. Pronto. E teremos que terminar. Nós vamos fazer um arranjo. O primeiro será a doutora Teresa Calçada a fazer a sua apresentação. Depois a doutora Ana Albazini. E, por último, o Dr. Fernando Pinto do Amaral fechará. O teatro está organizado desta forma. Eu peço desculpas, vou ter de partir direto. Cada um faz rapidamente só o seu enquadramento para se perceber porque está cá. Não é por causa da própria formação, mas por causa do que faz e do que tem estado a fazer nessa área. Por isso, eu passo de imediato a palavra para ganharmos tempo à doutora Teresa Calçada, por favor, de Portugal. Temos 2 de Portugal, tens uma de Moçambique. Só a única referência que eu vou dar. Eu dou a palavra e eu começo a contar o tempo. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à organização, colegas de mesa, participantes. Eu sou Maria Teresa Calçada, coordenadora em Portugal do programa Rede de Bibliotecas Escolares, à guarda do Ministério da Educação do meu país. E esta minha presença aqui prende-se com algum trabalho colaborativo que nós, Rede de Bibliotecas Escolares, fazemos com outras escolas de outros países onde a língua oficial é o português. O nosso painel, aquilo que nos une aqui é exatamente a questão da língua e do polo Educação e Desenvolvimento que se prende com a língua. E é isso que nos interessa e é isso que nós acreditamos que co-fazemos ao ajudar ao desenvolvimento e à educação com um pequeníssimo nicho de mercado que são as bibliotecas, mas que correspondem desde a antiguidade até hoje em todos os países, qualquer que seja a sua história e em particular se é uma história de consolidação da democracia, corresponde a um polo de desenvolvimento e a uma condição para o exercício da soberania e da liberdade individual e coletiva. E, nesse sentido, vimos pensando e fazendo bibliotecas escolares que são parecidas e colaboram entre Portugal e outros países falantes do português. No caso, aqui 2 experiências maiores, uma em Moçambique, outra em Timor. A Ana está aqui connosco na mesa, porque ela é quem, mais do que eu, ou mais do que algum de nós aqui, pode falar com propriedade do modo como se opera para que bibliotecas em cada um destes países possam ser motores de desenvolvimento, de educação e de suporte e consolidação da língua enquanto um instrumento que liberta e comunica. Bom, nós em Portugal temos uma rede de bibliotecas escolares que assenta na ideia universal de que a biblioteca é, dentro de uma escola, um instrumento sem o qual a escola não atinge a sua verdadeira autonomia e lhe falta, se não houver biblioteca, uma parte de si própria para poder ser considerada uma escola. Não é suposto, em condição nenhuma, que uma escola não tenha uma biblioteca como constituinte do seu ADN enquanto um instituto de instrução, de aprendizagem e hoje de produção de saber e de conhecimento, e nesse sentido a rede de bibliotecas escolares vem desenvolvendo em Portugal um projeto
que visa essa missão e esse objetivo. Fazer bibliotecas escolares, fazê-las com um conjunto de recursos físicos, materiais, humanos, que correspondam à sociedade de conhecimento que é a nossa hoje e que, nestas condições pós-industriais, exigem um conjunto de bens e de tecnologia que facilitam, dão acesso, franqueiam e produzem conhecimento e, em termos de cooperação, pensamos, e assim vamos fazendo, que podíamos estender este conceito e devíamos às escolas portuguesas em alguns países de expressão portuguesa. É assim em Moçambique, é assim em Timor, que são os países que têm a escola portuguesa. Noutros países, como é o caso de Angola, existe uma escola designada portuguesa, mas tem uma gestão mista e, portanto, não configura completamente este figurino, embora nós tenhamos com a escola portuguesa, dita Escola Portuguesa de Luanda, também um acordo mais limitado na sua capacidade de intervenção e, portanto, de êxito, com a escola de Angola. Mas no caso concreto de Moçambique e de Timor, temos um projeto que já há alguns anos se vem desenvolvendo e que começa por integrar a escola portuguesa na rede de bibliotecas escolares de Portugal. E depois desenvolver com a escola portuguesa teias, redes de apoio da escola portuguesa e da sua biblioteca a outras escolas na feitura de bibliotecas nos países em causa. É assim que funcionamos, a Ana irá demonstrar que é assim, com algumas situações vividas e vividas com muito gosto e muita honra de parte a parte, porque é orgulho para nós que a coisa funcione, porque estas bibliotecas representam recursos em género, portanto, literatura de todos os países, ciência, todas as áreas do saber, suporte aos currícula, tudo aquilo que é condição de uma biblioteca e de uma melhor aprendizagem, melhor sucesso. Sempre aqui, tendo em conta que, evidentemente, há um ponto focal que respeita à consolidação da língua enquanto instrumento de comunicação, reforço e, se quiserem, de libertação. Porque se não somos bons falantes da nossa língua, estamos sempre limitados na nossa autenticidade. E estas redes que são construídas, no caso de Timor e no caso de Moçambique, a partir da escola portuguesa, desenvolvem-se com bibliotecas em escolas destes países, seja sob a forma de polos, seja sob a forma de bibliotecas no sentido total do termo, seja sobre a forma de maletas, acho que é o nome que nós usamos em ambos os países, e que transportam e levam a sítios onde não é ainda ou nunca será possível construir uma biblioteca de raiz, levam bens, que neste caso são recursos documentais, sobretudo, no caso de Moçambique em português, no caso de Timor, nas duas línguas, tétum e português. Aliás, lá embaixo, no andar de baixo, Elsa, está uma pequena mostra do que é a rede de bibliotecas escolares e da forma como cooperamos para o desenvolvimento de bibliotecas escolares nestes dois países, que vos convido a ver e que, de algum modo, mostram fisicamente como é que este projeto é pensado, ou vem sendo afirmado. Claro que um projeto como este vive dos recursos, e os recursos são, sobretudo, documentais, sejam à distância, sejam em suporte virtual, sejam em impressos, mas vive também e muito dos recursos humanos. Como tudo, e como aliás aqui foi dito pelas intervenções anteriores neste painel e noutros. Os recursos humanos, a sua formação, a sua capacidade de reproduzir alguns conhecimentos e, portanto, potenciar o projeto é fundamental. E é por isso que, além dos recursos, o polo
de desenvolvimento que nós concebemos no nosso standard de cooperação e naquilo que se materializa num acordo de cooperação entre Portugal e estes dois países, ou estes dois países e Portugal, é exatamente um polo muito forte, é exatamente o dos recursos humanos. Formação à distância, formação mista, formação presencial e uma formação que depois pode ser reproduzida se nos países se encontrar uma formação que permita essa reprodução. É o caso destes dois países e é um modo que nós encontramos de poder realmente estender a existência das bibliotecas ao maior número possível de escolas que aqui nesses países, que aqui quer sempre dizer, evidentemente, passos pequenos, não conseguimos ir muito rápido, não conseguimos construir uma rede de um ano para o outro, a nossa cooperação vem há alguns anos, eu, por economia de tempo, deixo os detalhes e o aspecto da sua execução para a Ana, que tem mais propriedade que eu, que permitem realmente falar da existência de uma rede, mas que, por definição, e porque nós consideramos, sobretudo, que a questão dos recursos humanos são condição para consolidar a rede, que não avance sem que se saiba que há alguém para governar ou co-governar esta rede de bibliotecas. E é assim que nós pensamos que esta espécie de germen que é lançado a partir das escolas portuguesas, que se constituem como uma escola de referência, podem ir reproduzindo redes de desenvolvimento e conhecimento, que é esse, no fundo, o objetivo central, ou o objetivo último, se quiserem. Isto assenta, sobretudo, em decisões políticas, como é evidente, não se faz isto se, neste caso, os países em causa não quiserem que assim se faça, e por isso existe um protocolo entre Portugal e Timor e um protocolo entre Portugal e Moçambique, que consubstancia as intenções, a missão e os diferentes passos. E testemunha também a vontade política de cada um dos países em caminhar, neste caso, para este bem que são as bibliotecas. E nós pensamos que, de um modo relativamente geral, isto tem funcionado, a formação tem funcionado, os recursos têm funcionado, algumas decisões políticas têm funcionado, outras nem tanto, a ponto de podermos, neste momento, e para 2014, ter proposto a ambos os países, ou ambos os países nos terem proposto, a ordem dos fatores aqui não conta, uma revisão, uma adenda ao protocolo que já temos firmado, para que se acrescente nesse protocolo aquilo que entendemos vir ser a consolidação desta missão e, como dizia o Rui, que é uma relação natural, eu achei muito bonito ele dizer uma relação naturalizada que desenvolve a língua e, ao desenvolver a língua, desenvolve ou cria condições para acrescer o conhecimento, que é a marca hoje da nossa contemporaneidade. Aquilo que é a condição de se viver de acordo com as exigências do mundo, daquilo que caracteriza o mundo que é o nosso. Queria, para terminar, dizer-vos que, naturalmente, esta cooperação não pode ser feita sem parcerias de ordem vária, às vezes com universidades, às vezes com instituições de formação local ou à distância, às vezes com a nossa própria itinerância. Algumas pessoas do meu gabinete já foram a Moçambique e outras de Moçambique cá, mas que, no caso de Moçambique, nós o fizemos com a Fundação Portugal-África e a IED Global, e eu, em relação à Fundação Portugal-África, gostava de nomear especialmente o engenheiro Mingocho, que tem sido uma ponte, e sempre as pessoas são importantes nestas pontes.
Temos também uma vontade de trabalhar com o Parque Nacional da Gorongosa, que não tem avançado tanto quanto nós desejaríamos, mas nós somos na ação otimistas e, portanto, acreditamos que isso possa vir a ser possível. Mas também no que respeita a Timor, temos, só para vocês terem uma ideia, neste momento nós temos no terreno 250 maletas iguais a uma que está lá embaixo na nossa mostra e que, de algum modo, revelam que é possível haver livros espalhados pelo território. Tivemos já mais do que uma vez um professor lá a residir para ajudar a este projeto e pensamos, pelos acordos que existem, que estão em trânsito, que se repetirá essa capacidade de ter algum professor com essa missão de itinerância, divulgação e promoção da leitura. E deixo também aquilo que gostaria de falar aqui, que respeita ao desenvolvimento da língua, da leitura e, sobretudo, dos projetos de consolidação das capacidades leitoras e das literacias associadas. Deixo isso para o Fernando, dada o encurtamento do tempo neste painel. Termino só dizendo que, do nosso ponto de vista, das bibliotecas escolares do Ministério da Educação, a nossa perspectiva é de saber que, com tempo e sem pressas, mas consolidada e solidariamente, nós contribuímos para a divulgação da literatura portuguesa e dos países de expressão portuguesa, e, nesse sentido, da língua, e isso é condição de desenvolvimento e educação. Termino. Muito obrigado, precisamente 15 minutos. Muito obrigado pela capacidade de concisão. Passo a palavra à doutora Ana Albazini, que vem de Maputo, Escola Portuguesa de Maputo, para trazer a experiência em relação a isso. E obrigado por esse enquadramento, porque depois teremos um professor e escritor para a questão que está ligada à iniciativa à leitura. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço, antes de mais, a oportunidade de participar na segunda conferência sobre o futuro da língua portuguesa e venho em representação da Escola Portuguesa de Moçambique, enquanto parceira da Rede de Bibliotecas Escolares na implementação do programa da rede em Moçambique. Como a doutora Teresa Calçada referiu, foi assinado em 2010 um protocolo de cooperação entre os governos de Portugal e de Moçambique nos domínios das bibliotecas escolares e da promoção da leitura. E esse protocolo de cooperação visa justamente a criação de bibliotecas escolares e a circulação de maletas de leitura por escolas públicas e comunitárias do sistema de ensino de Moçambique. Este protocolo e este projeto das bibliotecas escolares e das maletas de leitura têm como principal objetivo disponibilizar serviços de aprendizagem, livros e outros recursos que permitam a todos os membros das comunidades escolares utilizarem, fazerem um uso efetivo da informação. É também objetivo deste projeto investir no futuro da língua portuguesa em Moçambique, enquanto língua oficial do país, salvaguardando-se, obviamente, o convívio da língua portuguesa com as diferentes línguas maternas faladas pelos alunos. A Escola Portuguesa de Moçambique, neste momento, apoia 22 escolas, 21 no distrito de Maputo e uma no distrito de Inhambane. 2 delas com bibliotecas escolares e 20 com maletas de leitura. E esse apoio começa pela formação de docentes e técnicos bibliotecários, envolvendo-se também no projeto as famílias e os grupos culturais das escolas com as quais trabalhamos,
que têm uma presença muito forte ao nível do trabalho voluntário com os alunos das escolas. Este ano, 2013, a enriquecer o investimento no projeto, estabelecemos também parcerias com organizações locais, voluntárias também, que se comprometem a apoiar-nos na implementação e dinamização dos projetos das bibliotecas e das maletas de leitura nas escolas. Este programa da Rede de Bibliotecas Escolares conta com o apoio do Ministério da Educação de Moçambique e da Embaixada de Portugal, a quem nós, Escola Portuguesa de Moçambique, nos reportamos, enviando as planificações e os relatórios das ações desenvolvidas no âmbito do protocolo de cooperação. E agora, para uma melhor descrição de todo o trabalho que desenvolvemos ao nível destes dois projetos, farei acompanhar a comunicação de uma apresentação fotográfica onde mostramos todas as áreas de intervenção e as ações desenvolvidas. Estas são as duas escolas onde foram criadas as bibliotecas escolares. A Escola Primária Completa Polana Canissoá e a Escola Primária Completa 12 de Outubro. São escolas primárias completas porque lecionam da 1ª à 7ª classe. A Escola Primária Completa Polana Canissoá foi integrada na Rede de Bibliotecas Escolares e inaugurada pela doutora Teresa Calçada em 2011. Depois, em 2012, integramos na rede a Escola Primária Completa 12 de Outubro, inaugurada justamente no dia 12 de outubro de 2012 pela senhora Vice-Ministra da Educação de Moçambique, doutora Leda Florinda Hugo. O projeto das bibliotecas escolares, tal como já foi referido, começa justamente pela formação dos docentes e dos técnicos bibliotecários. Estas formações decorrem habitualmente na Escola Portuguesa de Moçambique e depois também a componente prática nas próprias escolas onde são criadas as bibliotecas. Concluídas as formações, nós procedemos depois ao transporte dos materiais adquiridos com a verba enviada pela Rede de Bibliotecas Escolares e que são guardados na Escola Portuguesa de Moçambique. Esses materiais e o fundo documental que é tratado na Escola Portuguesa de Moçambique é depois transportado para as escolas de acolhimento das bibliotecas escolares. E, chegando o material às escolas, procedemos então à criação das bibliotecas, montando-se o mobiliário, também enviado pela Rede de Bibliotecas Escolares, montando-se o equipamento audiovisual e informático, arrumando-se o acervo nas estantes e organizando-se os espaços das bibliotecas. Em paralelo, temos o projeto Mabuk Yaina, que quer dizer livros para todos. E este é o projeto das maletas de leitura. Como dizia ainda há pouco, neste momento contamos já com 20 maletas de leitura. As primeiras 10 maletas de leitura foram atribuídas às 10 escolas que se encontram aqui neste cartaz e que pertencem à Zona de Influência Pedagógica 2, sendo a Escola Primária Completa Polana Canissoá, onde foi criada uma biblioteca, a sede. Portanto, na altura em que
a biblioteca da Escola Primária Completa abriu as portas, as maletas também começaram nestas escolas a serem utilizadas pelos alunos. Depois, em 2013, este ano, o projeto estendeu-se a mais 10 escolas, 9 no distrito de Maputo e 1 no distrito de Inhambane, e, neste momento, todas elas já estão a trabalhar com as maletas de leitura. O projeto das maletas de leitura, à semelhança dos projetos das bibliotecas escolares, também começa pela formação dos docentes e técnicos bibliotecários. E estas formações também, à semelhança do que acontece com as bibliotecas escolares, decorrem normalmente na Escola Portuguesa de Moçambique. Estas formações são organizadas em 2 módulos. Num primeiro módulo, trabalhamos a gestão das maletas de leitura, elaboramos todos os documentos que norteiam a utilização das maletas e procedemos à catalogação do fundo documental que vai integrar as maletas. Depois, num segundo módulo, trabalhamos a dinamização das maletas de leitura e aqui procuramos fazer uma ligação íntima entre o livro, a leitura e a língua, às diferentes formas de expressão. À expressão oral, à escrita, à dramática, à musical, à dança. E, terminada a formação, catalogados os livros e apetrechadas as maletas, procedemos então à entrega formal das mesmas, numa cerimónia em que estão presentes todos os intervenientes. Depois as maletas partem, à semelhança dos materiais das bibliotecas, da Escola Portuguesa de Moçambique para as escolas de acolhimento. E, em termos do projeto das bibliotecas escolares e das maletas de leitura, ambos têm áreas de intervenção muito semelhantes, com as suas especificidades, claro, porque as maletas de leitura são caixas itinerantes, mas os projetos desenvolvem-se, as áreas de intervenção são muito semelhantes. Em paralelo com o projeto Mabuki Aina, que é o projeto das maletas de leitura, e também ao nível do projeto das bibliotecas escolares, desenvolvemos outros projetos, como por exemplo este, que é o projeto Ler Mais na Escola Primária Completa Polana Canissoá, que foi desenvolvido junto das 9 turmas da 5ª classe em 2011, e os alunos, durante esse ano, os alunos da 5ª classe, e visitavam semanalmente a biblioteca escolar e, ao mesmo tempo, desenvolveu-se com esses alunos um projeto de leitura orientada em contexto de sala de aula. Isso durante um ano letivo inteiro. Depois, procedemos também à realização de reuniões com as direções das escolas, reuniões onde são discutidas estratégias para a implementação do projeto, estratégias para a superação de dificuldades, a articulação com os docentes e com os técnicos bibliotecários, que é sistemática, as visitas dos alunos e dos professores regulares à biblioteca escolar, a utilização regular também das maletas de leitura, em contexto de sala de aula ou ao ar livre, conforme os professores entendam, a leitura orientada em contexto de sala de aula,
as atividades de incentivo à leitura e à escrita, a ligação, como já disse há pouco, do livro com as expressões artísticas, com a dança, com a música, com a expressão dramática e com a expressão plástica. A comemoração de datas festivas também é uma das atividades que integra os projetos. A articulação com as famílias que também participam e colaboram conosco, com os grupos culturais e com as associações parceiras. A articulação com a Biblioteca José Craveirinha, que é a Biblioteca da Escola Portuguesa de Moçambique, onde desenvolvemos atividades conjuntas que envolvem alunos da Escola Portuguesa e alunos das escolas parceiras. As parcerias com outros docentes e áreas disciplinares na Escola Portuguesa de Moçambique. As parcerias entre escolas, esta atividade é uma atividade que fazemos anualmente no final de cada ano letivo e em que juntamos todas as escolas envolvidas no projeto com o objetivo de partilharem experiências e também de se levar o livro, a leitura e a língua à comunidade. E como avaliação do projeto, a avaliação mais concreta, o dado mais concreto que temos é um depoimento da direção da Escola Primária Completa Polana Canissoá, onde decorreu o projeto A Ler Mais durante um ano, e a direção, nesse ano, considera que o projeto, o trabalho ao nível do projeto, terá contribuído bastante para os bons resultados que os alunos obtiveram nos exames de português nesse ano. Como expectativas para o futuro desta iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares, prevemos agora para 2014 a extensão do projeto Mabuk Yaina para a província de Gaza, atribuindo-se mais 10 maletas de leitura às escolas públicas e comunitárias em Gaza, estabelecendo-se parcerias com organizações não governamentais e organizações locais que se comprometem a apoiar-nos na implementação dos projetos. Pretendemos que as maletas de leitura e as bibliotecas conquistem cada vez mais escolas em Moçambique, promovendo-se a leitura, divulgando-se o livro e incentivando-se a literacia em língua portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigado, dupla terrível da Rede das Bibliotecas Escolares. Foi uma viagem de nostalgia a Moçambique, Escola Portuguesa de Moçambique, Centro de Ensino em Língua Portuguesa, aos tempos em que lá estive. Estão de parabéns por esta vossa apresentação. Vou passar a palavra de imediato ao professor Fernando Pinto de Amaral, que é escritor, para fazer uso da palavra e fazer essa ligação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer, em nome do Plano Nacional de Leitura, o convite para estar aqui. Agradeço em particular à minha colega e amiga da Faculdade de Letras, a professora doutora Ana Paula Laborinho, que é presidente do Instituto Camões, do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, e neste momento julgo que nós temos de pensar, de facto, o futuro da língua portuguesa, trabalhar em conjunto, trabalharmos para a mesma finalidade, que é geral, que é de todos, de promover o conhecimento mútuo, de nós
uns com os outros, conhecimento de portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, são-tomenses, timorenses, macaenses, enfim, todos os que falam português e que compreendem português pelo mundo fora e, ao mesmo tempo, uma outra tarefa que é fundamental, penso eu, que é a promoção para o exterior, para outros países, para outras culturas, em relação à nossa língua, e que é uma língua que é comum, e às nossas diversas culturas e literaturas. Nós aqui, o que fazemos no Plano Nacional de Leitura, eu vou-vos traçar um rápido, vou ser breve, já prometi ao professor Brito Semedo que iria ser breve, e serei, só fazer um historial muito rápido. O Plano Nacional de Leitura nasceu em 2006, para um horizonte cronológico de 10 anos, com duas fases. Primeira fase entre 2006 e 2011, que já se concluiu, com um congresso que fizemos, em que foi feita uma avaliação dos primeiros 5 anos pelo professor Firmino da Costa, do ISCTE, com um relatório bastante desenvolvido, em que concluímos que a importância atribuída à leitura, concluiu essa avaliação, não fomos nós que fizemos, foi uma equipa do ISCTE, foi concluído que a importância dada à leitura pelos jovens, numa faixa entre os 10 e os 15 anos, portanto, segundo e terceiro ciclo, tinha subido de cerca de 35% para cerca de 50%, 55%. O que nos encheu de alegria, porque em 5 anos sentimos que houve uma subida de cerca de 15% da importância atribuída à leitura e aos hábitos de leitura e às práticas de leitura nessa camada jovem, que é uma camada complicada porque é aquela na qual nós temos mais dificuldade em continuar a prendê-los à leitura, porque todas as pessoas que estão dentro da promoção da leitura sabem isto, eu não estou a dar novidade nenhuma a ninguém, mas há aqui pessoas provavelmente que estão noutras áreas, só vos quero dizer isto. Hoje em dia, em todos os estudos sobre a leitura, o que se sabe é que até aos 10, 11 anos, no primeiro ciclo, normalmente os hábitos de leitura mantêm-se e depois, no segundo ciclo, começam a ter algum desgaste e a partir do terceiro ciclo, sobretudo, nos 13, 14, 15 anos, 7º, 8º, 9º ano, e depois mais tarde, mesmo no secundário, mas é sobretudo no terceiro ciclo, que eles têm alguma erosão. E depois também se sabe, e isto é positivo, não são só aspectos negativos, também se sabe uma coisa, é que no fim da universidade e durante a universidade, mais tarde em adultos jovens, o adulto jovem de 25 anos, por exemplo, retoma mais facilmente os hábitos de leitura se tiver sido uma criança leitora e um jovem leitor, do que se nunca o tiver sido. Isto é, se nunca tiver sido leitor na vida, é muito difícil, é muito mais difícil que o adulto jovem aos 25 anos seja um leitor, mas se em criança e em jovem, segundo ciclo, por exemplo, 10, 11, 12, 13 anos, foi leitor, ele, por vezes aos 20 e tal anos, mais tarde, por influência da sociedade, dos amigos, dos namoros, etc., volta a ser leitor e rapidamente retoma hábitos de leitura. Portanto, isto é um quadro muito geral, e também vos dou o quadro geral da leitura em Portugal, muito simples, as estatísticas aí nem são diretamente nossas nem do ISCTE, são da APEL, que é a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, com quem trabalhamos muito estreitamente, e que se mantém mais ou menos, isto é sabido, que é mais ou menos 1 em cada 2 portugueses lê. Isto é, tem havido uma ligeira melhoria, sim, mas não é para estarmos muito entusiasmados. De há 15, 20 anos para cá era de 46% e hoje está nos 50, 52%. Portanto, andamos por ali. Isto significa leitor, no conceito do editor e do livreiro, que é do livro mesmo. Isto é, do livro em papel. Estamos a falar de livro em papel, Teresa, claro. E estamos a falar de pessoas isto é do ponto de vista dos editores, como é óbvio, pessoas que compram, que adquirem e leem mais do que 1 a 2 livros por ano, isto é, mesmo assim nem sequer é particularmente entusiasmante, porque os grandes leitores, os consumidores, por exemplo, de um livro por mês, isto é, mais de 10 a 12 livros por ano, são uma faixa, como sabemos, muito mais estreita do que 50%. Mas, voltando ao Plano Nacional de Leitura, aquilo que nós fazemos é, de facto, uma série de ações nas escolas, muito viradas para os alunos e para os professores, respeitando muito a autonomia das escolas. É um ponto de honra da nossa parte respeitar a autonomia das escolas. Nós sugerimos, nós propomos, nós, digamos assim, fazemos, é uma equipa muito pequena, somos 5 pessoas, 6 pessoas, tal como, aliás, o gabinete da rede de bibliotecas escolares são outras 5 ou 6, portanto, no conjunto não temos mais do que 10, 12 pessoas a trabalhar em permanência, e o que nós fazemos é, sobretudo, veicular para as escolas, através dos meios que temos hoje em dia, que são, de facto, virtuais e são fundamentais, através da internet, de tudo o que é virtual,
podermos sugerir às escolas uma série de atividades que têm a ver com concursos de leitura, semanas da leitura, atividades diversíssimas de promoção da leitura, troca de livros, feiras de livro, convites a escritores, enfim, uma série de atividades que nós fazemos durante o ano e que, durante o ano letivo, e que vão potenciar em cada agrupamento de escolas e em cada escola as atividades da leitura. Isto significa o quê? Significa que, evidentemente, nós temos depois um retrato diversificado do que é o país, temos algumas escolas, de facto, e alguns agrupamentos que trabalham, que têm trabalhado mais em cooperação e em estreito contacto com as autarquias. E aí o poder local é muito importante e a nossa cooperação com uma direção-geral, que é a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, que não pertence ao Ministério da Educação, mas sim ao Ministério da Cultura, à Secretaria de Estado da Cultura, e a DG Lab, através das bibliotecas municipais, também colabora connosco. O que significa, mas as bibliotecas municipais em Portugal, isto é para as pessoas aqui que não estão familiarizadas com a promoção da leitura em Portugal, as bibliotecas dependem das prefeituras, dos municípios, portanto, de cada cidade e de cada vila. O que significa também um panorama muito diversificado e que, por vezes, junto de uma cidade ou uma vila junto de outra, nós podemos ter uma biblioteca ou até um agrupamento de escolas muito ativo, com muitas atividades de promoção da leitura, e ao lado termos uma biblioteca ou termos uma vila ou uma cidade que não promove tanto, que faz menos atividades, tem menos atividade. E isso não depende de nós em Lisboa. Existe em Portugal uma grande autonomia do poder local e também, insisto, da parte do Ministério da Educação, nós temos possibilidades de sugerir, de incentivar, mas não temos fisicamente sequer possibilidades de estar em cada escola, evidentemente, a condicionar cada uma das atividades. E respeitamos muito essa autonomia. Em particular, queria falar um bocadinho da Semana da Leitura. Nós todos os anos fazemos uma Semana da Leitura. Este ano será em março de 2014, no próximo ano letivo, neste ano letivo que já se iniciou, e o seu tema será precisamente a língua portuguesa. Portanto, calha mesmo bem, e tudo o que se possa fazer à volta da língua portuguesa, do nosso ponto de vista, Plano Nacional de Leitura, será pouco. Em relação ainda ao nosso historial e às nossas finalidades, que eu não tinha terminado. A segunda fase que estamos agora a meio, desde 2011 a 2016, estamos em 2013-14, estamos a meio, temos mais 2 anos letivos. Aquilo que nós evoluímos dentro de um primeiro público-alvo, o nosso primeiro público era o das crianças em idade de pré-escolar, portanto, até aos 5 anos, e depois primeiro ciclo e segundo ciclo. Hoje, virámos-nos um pouco mais para o terceiro ciclo e para o secundário. Temos um projeto novo, que é o Ler Mais Jovem, que facilita, que faculta, que incentiva o contacto de alunos do ensino secundário com centros de terceira idade, com lares, com contacto, digamos, promoção da leitura ao nível dos séniores e de populações adultas pouco alfabetizadas, que achamos que é muito importante, porque em Portugal ainda temos problemas de literacia funcional junto de várias camadas da população. Esse problema não está inteiramente resolvido. É um programa que nós temos que se chama Adultos a Ler Mais e que é importante para a educação de adultos e para a formação de adultos. E temos também, de facto, ainda dentro desta espécie de evolução do PNL e do Plano Nacional de Leitura, um novo, digamos assim, um novo lema, que é dentro do Ler Mais. Nós tínhamos sempre o lema Ler Mais, que é o nosso logotipo, aliás, e hoje temos o Ler Mais, Ler Melhor, tendo em conta que, de facto, do nosso ponto de vista, o ler mais pode implicar o ler melhor, na medida em que, quando se lê mais, acabamos por ter outras faculdades, outras capacidades, outras habilidades para ler e fazemos-lo com muito melhor resultado. Portanto, o que eu vos queria sublinhar aqui é que é uma tarefa infinita, não está concluída. Queria-vos só, antes de terminar, fazer sublinhar muito, e vou ainda demorar 2 minutos com isto, que é muito importante, que é a questão das listas do PNL. Nós temos uma série, e foi nesse sentido que nasceu o Plano Nacional de Leitura, foi para que houvesse um corpus de textos, digamos assim, que é aconselhado, que é sugerido aos professores para trabalho, seja em sala de aula, seja em leitura autónoma do jovem em sua casa, é uma lista de livros selecionada por uma comissão de professores, de especialistas em literatura infanto-juvenil, de várias universidades, de várias escolas, escritores para crianças, enfim, uma diversidade de membros dessa comissão, que aliás é periodicamente renovada, e que todos os anos nós publicamos, através dessa comissão, que é uma comissão exterior ao PNL, isto é, reúne autonomamente,
nós publicamos uma lista de livros que são sugeridos para trabalho nas escolas e que, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista pessoal, é importante como orientação dos professores e que pode e deve ser articulada com aquilo que a mim pessoalmente me parece importante, que é a existência de uma base e de um cânon para a formação dos nossos alunos. E, portanto, eu penso que essa base e que esse cânon é mais importante, sobretudo a partir do terceiro ciclo e do secundário, porque é quando eles têm que ter a noção, de facto, das grandes obras da literatura universal e da literatura portuguesa, brasileira, das literaturas africanas, das literaturas lusófonas e da literatura universal, claro, também, do Cervantes, do Shakespeare, enfim, dos grandes nomes da literatura. Nas crianças de tenra idade é mais importante a qualidade, do meu ponto de vista, de cada texto do que propriamente eles estarem com a ideia do cânon. Mas, em todo o caso, deve haver sempre obras de qualidade. E uma coisa que nós, em princípio, tentamos fazer é que os livros do PNL, que estão nas listas do PNL, garantam essa qualidade, o que não significa que não possa haver excelentes obras que estejam fora das listas. O que nós não gostamos é que existam obras de má qualidade nessas listas. Isso procuramos evitar a todo custo e, portanto, temos essa comissão para escolher as obras. Se houver alguma dúvida em relação a algum aspecto do Plano Nacional de Leitura, terei todo o gosto, eu e a Teresa. É preciso dizer uma coisa que é importante. Aquilo de que a Ana falou, a Ana Albazini em Moçambique, os livros que estão nas maletas, aquela maleta que está lá em baixo e que podem ver junto do nosso stand, tem livros que estão incluídos nas listas do PNL. Nós trabalhamos numa estreitíssima colaboração, aliás, pode ver-se pela mesa e pelo modo como articulamos esta sessão. Isto é, nós PNL podemos fornecer algumas orientações, mas quem está no terreno e quem monta as bibliotecas é fundamental, porque a biblioteca é um espaço de leitura por excelência. E sem biblioteca é muito difícil numa escola encontrar fisicamente e até mentalmente o clima necessário, o clima de sossego, de serenidade, de concentração necessário à leitura. E isso é fundamental numa biblioteca. Portanto, nós trabalhamos muito em conjunto orientações para a leitura, do Plano Nacional de Leitura, e terreno, digamos, montagem, equipamentos, técnicos, etc., muito ligados às bibliotecas escolares. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado por respeitar o tempo, por ter cumprido e por esta ligação que acabou por fazer. De facto, foi muito bem articulado, foi a própria sugestão dos intervenientes. Eu vou dar espaço para duas questões breves, porque nós teremos que encerrar. Muito obrigado. Tem a palavra, professor. Mas dirigida à doutora Ana. Eu não percebo muito bem os critérios de seleção os critérios... Qualquer coisa aqui que não está bem? Pronto, já está. Os critérios de seleção dos livros que usam quer no projeto das maletas, quer nas bibliotecas. No caso das primeiras 10 maletas de leitura, os livros nós recebemos todo o equipamento material, audiovisual, assim como os livros, recebemos todo esse equipamento lá enviado pela rede de bibliotecas escolares e livros também do PNL. No caso das segundas, das 10 segundas maletas, digamos, já optámos por uma forma de aquisição diferente, porque verificámos que, na prática e no trabalho com os alunos, verificámos que havia uma grande necessidade de termos nas maletas livros mais adaptados à realidade moçambicana. E então, esses livros até das 10 maletas seguintes, adquirimos também com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e fizemos uma aquisição local dos livros. Claro que adquirimos livros portugueses, mas lá em Moçambique, porque temos as editoras, e adquirimos também livros de autores moçambicanos. Mais alguma questão? Só mais uma? Muito obrigado. Não há mais questões? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer quantos participaram neste painel, os dois colegas de Língua e Conhecimento e os colegas das redes de bibliotecas escolares e incentivo à leitura. Obrigado. Nós estaremos... vamos sair para um breve intervalo e voltamos para começar mesmo a tempo, porque temos no segundo painel 2 mesas redondas e teremos que terminar mesmo a horas por causa do encerramento. Muito obrigado a todos. Boa tarde.